Oi, pessoal, boa noite. Deixa eu só enviar aqui a solicitação e oi. Só esperar os meus convidados entrarem. Oi, Fê. Eu acho que é Fê. Sou eu, a câmera não tá virada, né? Deixa eu virar. Vira aí. Tô aqui. Deu certo. Vamos esperar Uhum. o André entrar. O André. Uhum. Deixa eu ver. Aqui colocou. Ele já respondeu aqui. É isso. Ah, eu... Que ele colocou. Só um minutinho, pessoal, que daqui a pouco a gente já inicia. Estamos fazendo os trâmites do online, né? É, um entra, o outro entra, vamos se achegando. É bom que a gente começou antes, né, Maíra? É, para dar tempo e qualquer E eventualidade. mostrar que nós somos organizados e pontuais. Contenciosidade aí. Vamos lá, André. Tô com a minha cola aqui, ó. Olha, eu Ai, tô bem no meu ambiente seguro, que é o ambiente onde a gente tem tudo ao redor aqui, né? Os atendimentos são feitos aqui também. é, é bom, a gente se sente, de certa forma, muito mais insegura mesmo, é a palavra, né? Quando a gente Uhum. já conhece a plataforma, a gente já faz isso diariamente, né? Através dos atendimentos online, então fica tudo mais familiar, rola com mais facilidade, eu acho. Bem Sim, diferente do que no início, né, da pandemia, como era difícil para a gente entrar, se conectar. Que bom, né? verdade é. Isso É que agora a gente já tem uma previsibilidade também das coisas, deixa a gente mais seguro, né? Desde da infância, a gente tem que pensar na previsibilidade para as crianças, né? E o que aconteceu agora na pandemia deixou a gente mais preparado para esses momentos agora. A gente já sabe o que pode fazer e o que pode acontecer, né? Tu tá com a câmera fechada, né? não, eu Eu tô com a tô, câmera. eu não tô te vendo. Sério, deixa eu ver aqui. Pera. Uhum. Nossa, E tu também tem que conseguir se ver. não, eu tô me vendo, mas eu não, ó, Tá te vendo? fechei a câmera, abri a câmera, não tá me vendo? Não, Que só me vejo. estranho. Sabe que acontece isso, já aconteceu outras vezes, Ó, mas no... ele entrou, André. Uhum. Diz que entrou ali para assistir a live, né? Mas teria que aceitar o convite quando ela manda, André. Na hora que ela manda, já tem que apertar no negocinho. Fica olhando na tela. Tem que mandar de novo, Maíra, tu consegue? Deixa eu ver. Acho que sim, consigo. Ai, que coisa, segunda vez. Não sei o que acontece com a minha câmera, não sei o que acontece. Eu vou virar e vou desvirar ela aqui de novo. Peraí. E depois a gente pode salvar essa live, né? Acho que tu consegue salvar ali. Consigo, mas Se no não vídeo aparecer não você. fica salvo. Aparece, na última que eu fiz foi bem assim também. Não apareceu para os participantes, mas no vídeo ficou gravado. Porque eu tô me vendo. Ah, Eu não sei mas se, eu queria te ver. não sei se as pessoas conseguem me ver, mas enfim, se conseguirem, dá um alô aí. Porque também é bom, né? Quem tá aqui, ó, deixa eu ver. Sim, e as pessoas querem te ver também, né? Já são acostumadas a te ver nos stories, eu também te Pois acompanho. vamos ver aqui se o André conseguiu entrar agora. Estranho isso, mas enfim, né? Não está
conseguindo participar. Por que será? Deixa eu enviar de novo. Convidei de novo. Tá. E... Oi, Oi, André. Deus, certo. O Tiranossauro Rex, né? Eu Tudo tentando aprendo. se organizar aqui. Esse André. Me diga Mas eu uma também coisa. não tô te vendo. Tá vendo? Agora eu não estou vendo a Maíra, não. Eu estava antes, agora não. Mas eu Viu? te vejo, André, também. Eu acho que eu devia ver o André. Tua câmera tá aberta? Ah, eu estou te vendo. Eu E a vejo minha também. câmera está aberta aqui. Câmera, microfone, Gente, está tudo certo. eu não vejo ninguém. Você Deixa eu ver se tem alguma coisa. tá isolada, Fernanda. Uhum. Mas Eu me todos sinto te sozinha. veem, mas todos te veem, hã? Parece alguma coisa bíblica isso, hein? Não vejo ninguém, mas todos me veem, hã? É verdade. Que coisa profética. Deixa eu ver. Não consigo mesmo ver ninguém. Eu vejo o André, eu vejo você. Que estranho, eu me vejo. Deixa eu ver aqui se eu clicar em cima. Eu Não estava dá nada. vendo, até eu entrar, eu vi a Maíra. Depois, não, agora não vejo mais. Agora fica tudo preto. Que estranho, eu vejo todo mundo. Estranho. Olha. Ah, Então, deixa eu fechar. Agora eu fechei a minha câmera, daí veio a minha foto, né? sim. Isso, exatamente. Ó, microfone. Vira. Não tem, bom, eu não tenho mais o que fazer aqui. Eu, Só Tudo bem, simplesmente como se eu estivesse falando no telefone com vocês sem ver tudo vocês. bem. E agora, alguém pode dizer para nós se dá para ver os três? Quem está assistindo? Eu vi que a Laura está aí. Laura, se puder responder a gente. Porque também, né, indiferente, a gente tem que continuar. Combinamos aí 19 horas de fazer mas a nossa... o André não vê a Fernanda. Eu vejo a Fernanda. Só, Eu vejo a Fernanda. sim. Só Então, não te vocês vejo. dois não me veem. Vocês dois que não me veem, mas o pessoal me vê. Porque fica no vídeo gravado. Até tu estava conseguindo me ver antes, né, André? Mas que Uhum, estranho. sim, eu estava. Daí, na hora que eu comecei a participar, sumiu a sua imagem. Que estranho, E porque tu se agora vê, André? Eu me vejo. Uhum. Eu vejo nós dois. Assim, fica uma parte preta em cima, a sua imagem e a minha. A parte preta em cima é da ó, Maíra. fechei a câmera, Isso. Era o oitavo. abri, tá aberta. Era para vocês me verem, mas pode ser alguma configuração, enfim, que é bom eu dar uma olhada então depois, porque né, nas próximas eu já sei que os colegas não vão conseguir me ver, apesar de ficar gravada. Eu sei que fica gravada a imagem. Vocês querem tentar sair e voltar? Como é que vocês Eu preferem? acho, Ou a gente segue? eu acho que é melhor eu não sair. É, vamos. Então, eu saio. Eu saio e... Como é que sai? Não sei sair. Ai. Ah, eu sei. Eu tenho que ir aqui em X. cima e pôr sair. Uhum. Eu vou... Não tem X. Ah, lá em cima aquele X tem um X. Espera aí, eu vou sair aqui e Maíra me manda o convite de novo, tá? Tchau. Beleza. A Fernanda foi, vou enviar para ela de novo. Uhum. Vamos ver. E a Fernanda foi e não voltou. Pois é, eu fiquei com medo de fazer isso aí. Achei muito, como é Ah, que é? Muito ousado. vamos ver, estou enviando vários convites para ela. Não está
conseguindo. Muitas vezes é a própria conexão, enfim. Entrou. Entrei, agora tem que virar a câmera. Pronto. Olha, pelo menos o André eu vejo agora. Não me sinto mais só. Como é que é o ser humano? A gente precisa se sentir, ter esse sentimento aí de pertencimento, de que alguma coisa, né, eu consigo aí ver pelo menos. Só que a Maíra ainda não consigo. Porém, deixa eu fazer aqui um adendo, quando eu saí, ficou a imagem dos 3 aparecendo por um tempo. Então fica, como a Maíra disse, vai ficar. As pessoas conseguem ver, eu acho. Uhum. Só vocês que não podem me ver, mas enfim, vamos lá, né? Se o pessoal estiver conseguindo dar uma olhada, dar um feedback aí pra gente, se tá aparecendo os 3, dá um toque aí, que daí a gente já sabe que tá tudo certo para vocês também. Isso aí. Mas, enfim, a gente pode começar em ponto 19 horas, olha. Olha, em Brasília, 19 horas. Gente, muito obrigada, né, por aceitarem o convite aí da participação. Eu admiro cada um de vocês pelo trabalho que vocês fazem, pelos estudos que vocês realizam. Então, como eu falei para a Fernanda, eu me sinto num ambiente seguro aqui com os colegas para trocar e sobre um assunto que é tão gostoso, tão importante. Desde a época da faculdade, né, Fernanda, a gente gostava muito de estudar mesmo as questões relacionadas à personalidade, o desenvolvimento da personalidade e a terapia do esquema, que a gente vai explicar um pouquinho, né? Cada um fala um pouquinho, mas, enfim, a gente quis trazer para vocês um pouquinho dessa história toda de o que a gente traz, né? Afinal, o que a gente traz da infância? Será que o que a gente viveu lá marca até hoje? Marca o nosso comportamento, marca as nossas decisões? Então, eu trouxe 2 pessoas incríveis aqui para conversar, Fernanda e André. Primeiro, então, passar a palavra para a Fernanda, ela vai se apresentar, depois o André se apresenta um pouquinho e eu também me apresento e a gente começa, então, a nossa conversa. Pode ser? Pode ser. Então, vai lá. Pode ser, André. Estou liberada? Vou falar então, né? Só me apresentar aqui, eu sou a Fernanda, sou psicóloga, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e também a terapia de esquema, né? Eu trabalho mais online do que presencial, né? A gente estava falando antes sobre esses percalços do online, acontece, mas veio para ficar, né? Depois da pandemia foi o que mais mudou, acho, na nossa sociedade, exatamente é isso, né? E então 80%, 90% eu atendo online e 10% presencial só, tá? E são adultos, adolescentes, idosos, esse é o meu público-alvo. Por enquanto, né? A gente vai se especializando cada vez mais. Agora estou fazendo uma especialização também em TCC e também em psicologia escolar. Essa é a novidade do dia. Acho que nem o André nem a Maíra sabem ainda sobre isso, né? Mas acho interessante que também vê muito sobre desenvolvimento infantil, enfim, né? São coisas que me encantam. E tem algo que chama bastante atenção dos 3 aqui, né? Que nós 3 somos formados aí com a maravilhosa Lídia Weber em orientadores parentais, e é um tema que me encanta bastante, me interessa bastante, porque justamente através aí, a gente traz, né, a nossa criança dentro de nós, né, a nossa infância, tudo que a gente viveu, que a gente experimentou, o que a gente sentiu lá, dos cuidados que a gente teve dos nossos principais cuidadores, a gente traz sim para a vida adulta, né? Se ali tinha uma dúvida, será que influencia, né? Será que os nossos cuidados aí na infância influenciam na nossa vida adulta? Sim. Sim, influenciou e muito, e a gente está aqui hoje para falar sobre isso. Eu agradeço, Maíra, muito por ter convidado a gente para estar aqui. A admiração que você diz sobre nós, assim, eu tenho recíproca, né, com você, e sim, desde a época da faculdade a gente já falava muito sobre esses assuntos, refletia, né, coisa de psicólogo, né, gostar de refletir, de trazer assuntos à tona, mas através da reflexão aí que a gente começa a encontrar uma possível mudança nas coisas, né, trazer para consciência, enfim. Então, muito obrigada por esse momento. Imagina, eu agradeço vocês. André, fale um pouquinho. Oi. Você. Boa noite a todos, né? Boa noite, Maíra. Muito obrigado por essa oportunidade de estar mais uma vez com a minha amiga Fernanda, que parece que faz tanto tempo que a gente faz coisa juntos, mas na verdade 2 anos aí, talvez, né, Fernanda? Alguma coisa assim. Por aí. Mas a gente a gente já fez alguns trabalhos juntos, e é sempre bom
esse nosso convívio, né? Mas eu me formei, então, em psicologia, fiz essa capacitação no programa de qualidade da interação familiar, né, da professora Lídia Weber, e o que eu gosto muito de fazer é trabalhar com grupos de famílias, ou grupos de crianças ali na faixa de 6 a 11 anos, né? Ainda que este ano vai se iniciar também um trabalho com grupos de adolescentes, né, enfim, de pessoas no ensino médio e também universitários. Mas eu gosto muito do trabalho em grupos. Eu acredito muito em que, quando nós estamos reunidos, as nossas experiências contribuem para o crescimento dos outros e as dos outros nos fazem pessoas com uma visão diferente da vida. É muito difícil nós termos uma compreensão da complexidade da realidade só tendo o nosso espaço restrito, né? Então, estes momentos como hoje, por exemplo, acaba sendo um momento de aprendizado sobre uma série de coisas, né? Estou vendo ali a Karine, que entrou, né, que também a gente vai olhando desde que começamos o trabalho, quantas pessoas vão se agregando ao nosso entorno. Então é muito bom. E esse tema, ele é um tema muito rico, porque quando nós trabalhamos em grupo, sempre aparecem o que aconteceu na infância das pessoas e como elas se comportam hoje a partir das experiências que viveram. Então, agradeço muito de novo, Maíra, e a oportunidade. Fico muito feliz de estar com vocês. Obrigado, Fernanda. Obrigado, André, novamente, por terem aceitado, enfim, estar aqui, como o André falou, né? A gente vem aqui com a intenção de trazer um pouquinho do nosso conhecimento. Nós saímos daqui preenchidos, né? É uma troca muito boa, muito rica, muito gostosa, e eu fico muito feliz quando as pessoas se propõem e aceitam a fazer esse momento, porque a gente tem só a ganhar, realmente, né? Vou falar de mim, então, um pouquinho, para quem não me conhece, a maioria já me segue, já me conhece, mas eu sou psicóloga, formada também com a Fernanda, né? O André eu conheci ali da Fernanda e pelos cursos que a gente acaba fazendo, né? Na capacitação que a gente fez com a Lídia, o André estava lá. Então, eu sou formada ali em 2023, atuo com mulheres idosas, mulheres adultas e jovens. Atualmente, eu estou, né, atuando com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, estou fazendo uma formação em terapia sistêmica familiar, então essa questão, né, da infância, das relações familiares, sempre foi o meu interesse, sempre foi o interesse, desde a faculdade de estudo lá, né, da relação da mulher, dessa criança, enfim, dessa relação do ambiente. Então, nada mais gostoso, né, e pertinente falar sobre isso hoje, né? Né, o que nós trazemos, então, dessa infância, né? O que a gente carrega? Será que as nossas decisões hoje, será que o comportamento que a gente tem hoje tem uma relação com o que a gente viveu lá atrás, com os nossos cuidadores? O que pode ter influenciado, né? Então, eu vou passar um pouquinho a palavra para a Fernanda, para ela trazer também um pouco agora, né, do que é essa visão da infância, da emoção, dessa relação entre os cuidadores e esse desenvolvimento, né, de identidade. Eu queria perguntar para ti, Fernanda, né, contextualizando, né, se tu, como o André falou, a gente observa muito na clínica, né, que isso tem relação. Como que na clínica tu percebe, bom, essa pessoa está com um discurso e ela está falando de uma dificuldade atual, mas no discurso dela ela traz questões lá da infância, como relação com os pais. O que tu percebe, assim, que, por exemplo, é frequente na clínica, nos teus atendimentos? Qual é a relação entre o discurso e as dificuldades, as necessidades que não foram atendidas? Tu gostaria de trazer um pouquinho disso? Bom, olha, que baita pergunta, né? E eu quero até propor aqui para vocês, a gente pode conversar, em vez de ficar só
uma pessoa com a palavra, assim, né? Quando eu dou uma deixa, aí a gente vai conversando, eu acho, né? E como você falou, assim, na clínica, eu trabalho mais na clínica, né? E com o André nos grupos também. O André vai trazer talvez mais sobre grupos, né? Que existe essa troca, e nessa troca sempre aparece essa questão da infância, o quanto ela influencia, né? Só que eu acho que a percepção das pessoas, pelo menos dessas que não fazem terapia, é de que não tem nada a ver, né? Como se não, a infância é infância, adolescência é adolescência, como se esse período não tivesse nada a ver com o que a gente traz das angústias, e não só das angústias, das emoções em geral, né, para a vida adulta. Então, sim, né, nós todos aqui fomos cuidados por alguém. Quando a gente nasce, nós somos seres aí sociais, né, a gente precisa da atenção, precisa dos cuidados de uma outra pessoa, pelo menos aí no primeiro, segundo ano, a gente precisa ter cuidados máximos, né, de todas as nossas necessidades, e não só as necessidades como de sono, de comer, de tomar, enfim, né, vários, de ir no banheiro, né, essas necessidades são básicas, mas também tem as necessidades básicas e emocionais, né, que precisam ser atendidas, né, então, assim, se elas não forem atendidas, e é muito difícil para os pais atenderem 100% dessas necessidades, então, com alguma coisa, alguém sempre leva para a vida adulta, né, se elas não forem atendidas, a gente, na terapia de esquema, acredita que se formam esquemas, que são nada mais, nada menos do que formas aí que não estão sendo adaptadas, bem adaptadas, se são desadaptativos, né? Esquemas desadaptativos para a vida adulta, que não são funcionais, deveriam estar mais funcionais, dependendo de como foi essa experiência da vida adulta da vida da infantil e da adolescência, né? Então, assim, o que a gente vê muito, né? Queria dar um exemplo que parece pequeno, mas é grande, que aconteceu hoje, inclusive, e talvez se a pessoa estiver assistindo aqui, ela até vai lembrar, sobre as vozes internalizadas que a gente fala, né? Na terapia de esquema a gente fala muito sobre isso, assim, as vozes internalizadas nada mais é do que o que a gente ouve muitas vezes na nossa vida, desde que a gente nasceu, muitas vezes dos pais, dos cuidadores, na escola, das pessoas próximas, dos irmãos, e essas vozes às vezes nos guiam, e nem sempre são boas, né? Às vezes são vozes não boas, que não me ajudam a crescer, a ser uma pessoa melhor, a ter confiança no que eu faço, né? E por que eu digo que aconteceu hoje? Porque exatamente essa pessoa me falou, né, durante a sessão, que ouvia muito de uma pessoa da família dizendo que, porque você é muito lenta, você não vai dar conta. E aí, quando ela tem um desafio na vida dela, a primeira voz que vem é essa, né? Então, a gente, durante as sessões, nesse processo terapêutico, a gente consegue identificar isso, e hoje ela perceber que, calma aí, né? O que a gente fala, às vezes, que às vezes uma mentira, muitas vezes repetida, vira verdade, né? Infelizmente isso, né? Então ela começa a acreditar em que ela não é capaz, ela começa a acreditar, a ter medo de enfrentar desafios, porque, né, eu sou muito lenta, não vou dar conta mesmo. Então esse é um dos exemplos, já que a Maíra pediu para contar sobre algo da clínica, né? Que é muito comum, tá? É muito comum, que é o que viram os pensamentos automáticos, que a gente nem percebe, são esses pensamentos, são essas vozes, não é coisa de esquizofrenia, nem nada, né? Assim, é uma forma que a gente usa para expressar isso, né? De que isso está internalizado, tão internalizado que vira uma voz interna, uma voz que acaba me guiando e não me permitindo seguir, às vezes, nas coisas, porque eu acabo acreditando naquilo. Sim, eu tenho que pensar que eu sou capaz, né? Em diversos momentos, isso vai, então, me atrapalhar, vai aumentar o meu medo, né? Apesar do medo ser uma emoção básica do ser humano, né? E a gente, inclusive, pode falar sobre isso, gente. Agora eu vou deixar um pouco vocês falarem, porque senão eu falo e não paro mais. Não, mas um adendo sobre as vozes, Fernanda, não é só como a gente, né? O pensamento é uma questão assim que a gente tem que, né, perceber primeiro o que está sentindo. Então, são as sensações, né, que nos acompanham também junto com os esquemas, né? Uhum. Aquela sensação, aquela angústia, aquele desconforto. Uhum. Então, essa angústia,
deste desconforto, a gente acaba, peraí, o que que eu tô pensando, né? Por que que eu tô sentindo isso? Daí a gente percebe esse pensamento muito rápido que passa, não, que peraí, tu não vai conseguir, né? Aquela coisa assim, muito rápida que tu nem percebe que tu pensou. Imagens. Né? Então é mais sobre isso. E justamente a terapia do esquema, ela vem trazer exatamente os esquemas são uma forma como você enxerga o mundo, sente o mundo, reage a ele, né, ao ambiente, ao que você, enfim. Então é mais complexo, é amplo, né? Não é só uma forma de você se perceber, de você sentir as relações, as coisas que você vive, né? E isso vem, claro, desde a infância. E assim, não tem como a gente, acho que primeiro para falar das necessidades emocionais que todo mundo tem, que todo ser humano tem, seria interessante falar um pouquinho sobre as emoções, né? Em primeiro lugar, assim, o quão importante a gente reconhecer cada emoção, como elas são, na verdade, não tem aquela coisa, emoção ruim, né? Até as que são, entre aspas, ruins, elas têm a sua função, né? A gente estava discutindo no grupo anteriormente e eu gostei do que o André falou ali. Se tu lembrar, eu nem lembro o André muito bem, mas se tu quiser retomar aquilo que tu falou sobre as emoções, eu acho bem pertinente, até para a gente dar uma introduzida. A questão que a gente estava mencionando antes ali é que é na infância que nós aprendemos o que são as emoções. Então, conseguir nomear a emoção é muito importante na tomada, na percepção do que está nos levando a fazer certa coisa. Né? Por que tem tantos livros infantis ali discutindo o que é raiva, o que é medo, o que é alegria, o que é, enfim, né? Sejam as 5 básicas, seja todo o rol que pode, né? As que se contrapõem. E muitas vezes a pessoa que não tem essa felicidade na infância e descobrindo o papel dessas emoções, ela se torna um adulto com dificuldade de identificar o que está acontecendo com ela. Ela não consegue entender o que é uma raiva que ela sente. Ela não consegue entender que a atitude dela não é proporcional, por exemplo. Né? Fica mais difícil. Né? Eu lembro de uma situação em um grupo com pais em que se falava sobre dar afeto ao filho. Os pais. Como é que vocês dão afeto ao filho? Tal. Aí eu lembro de uma mãe, só estava a mãe, não estava o pai participando, e ela falou assim, sabe que pensando nisso, eu compreendo agora o meu marido, porque ele não dá afeto, mas ele nunca teve afeto. Ele nunca teve afeto. Então ele não aprendeu o que era um gesto de carinho. Ele não aprendeu o que era essa felicidade da troca de um abraço, de uma palavra carinhosa, de um olhar ameno, enfim. Mas isso é uma coisa muito interessante no trabalho em grupo, é que as discussões permitem que o grupo chegue à sua conclusão sem nós estarmos ali sendo a pessoa que diz o que é o certo, né? Não é um professor, né? Não é, isso eu acho uma coisa muito bacana. Mas eu acho que o reconhecimento da emoção e ela ser validada por aquele que é o modelo da criança, né? O pai, a mãe, enfim, o cuidador principal. Essa validação ensina essa criança a ser um adulto com essa característica de compreensão do que está acontecendo, não é? E se ele não puder expressar essas emoções, né, como é que ele vai reconhecer, como é que ele vai saber, como ele vai lidar, como é que ele vai conseguir regular essa emoção? Ele precisa primeiro saber expressar, né? Porque ninguém nasce sabendo, né? Então a gente diz assim, mas aquela criança de 2 anos né, tá fazendo birra, enfim, né? Mas ela não sabe se regular ainda, ela tá aprendendo a se regular ainda, né? Então o que a gente
vem falando sobre as emoções, assim como antes a Maíra até depois falou e explicou por que ela disse, né, sobre assim, uma emoção ruim, não existe uma emoção ruim, né? Todas as emoções precisam ser sentidas, a gente tem que cuidar do jeito que a gente expressa elas, né? Então, assim, só que, assim, muito aparece também, já de novo, respondendo a pergunta da Maíra no setting terapêutico, sobre, tem até vergonha de dizer que sente raiva. Mas a raiva é uma emoção básica, a gente sente raiva, sim, não tem nada de ruim em assumir isso, né? Mas as pessoas têm medo de quem sente raiva, não, tem medo de quem expressa a raiva de uma forma, talvez, um pouco mais expansiva, enfim, né? Mas agora, sentir raiva, a gente sente, né? É uma emoção protetora também. Na verdade, assim, as emoções, elas trazem sempre um recado, né? Como disse a Maíra também antes, uma angústia, né? Eu senti algo que eu não gostei, eu tô com medo, né? O medo é uma emoção básica também. E ele é protetor. Se eu não tivesse medo, era um perigo de eu pular de qualquer lugar e me machucar, né? Eu preciso sentir medo também. Agora, quando é muito grande, ele também vai me paralisar, né? Vai ter a luta, fuga ou paralisação, né? Ou a gente foge da situação, ou a gente luta com ela, ou a gente paralisa. Então, assim, eu preciso sentir o medo com proteção, mas também muito grande, né? Uma ansiedade muito grande, que é o medo, né? Muito acumulado, também vai me cercear de muita coisa que eu preciso aprender, enfrentar, né? Então, assim, mas e tristeza, é tão ruim sentir tristeza, né? É ruim sentir tristeza, mas ela é importante, ela também traz um recado da sua vida, que precisa ser revisto muitas vezes, né? Acontece, precisa ser vivida, precisa ser a tristeza, por exemplo, o choro é uma expressão, né? A gente chora também, eu sei que chora de alegria, mas um choro de tristeza, aquele choro até diz de posição fetal e tal, mas assim, chorei até onde eu precisava chorar para daí, então eu consegui me reerguer e ter alguma ação. Então, a gente precisa passar por esses momentos todos, né? Até, por exemplo, a alegria demais também não é bom, né? A alegria também traz um momento, uma sensação de que está tudo bem, que está tudo legal, mas a alegria exacerbada também não é algo que se considera, entre aspas, normal, né? Então, a gente precisa do equilíbrio dessas emoções, para a gente ter um equilíbrio na nossa vida também. Outra emoção que eu não falei foi o nojo, né? Que também é uma repulsa de alguma coisa, que também traz recado de que aquilo eu não... Que é muito importante a gente saber o que a gente gosta e o que a gente não gosta também, né? Então ali também já traz um recado do que não é tão bom para você. E isso faz parte do primeiro, acho que bem legal que o André falou assim, ó, do autoconhecimento, onde começa lá na infância, onde que os próprios pais às vezes não validam e também não foram validados, talvez, na sua educação, sobre as emoções, né? De que você precisa expressar, ter espontaneidade, inclusive, para expressar. Isso tudo que eu estou falando são necessidades básicas, tá? O André falou do afeto, é uma necessidade básica do ser humano também. Se ele não recebeu, vai ser mais difícil ele expressar para uma outra pessoa, ele poder entregar para uma outra pessoa, né? Perfeito. E falando assim, puxando, dando um adendo aí na questão das emoções, a raiva como é difícil às vezes as pessoas perceberem que elas estão sentindo raiva, né? Ou não se permitem a sentir raiva. Então é muito importante essa psicoeducação em relação às emoções na prática clínica, e eu sempre converso, assim, tá? Porque chega o sentimento, a angústia e a sensação, né? Primeiro que chega, né? A pessoa não sabe nomear. Então, a gente vai, né, dando nome para aquilo. Tá, e a raiva? A raiva, ela é importantíssima a gente nomeá-la. E qual é o recado? Muitas vezes, o recado da raiva quer dizer assim, poxa, eu tô sendo injustiçada, não tá legal isso que tá acontecendo comigo. Então, assim, olha que é protetivo, é importante. Então, mas assim, nós não temos isso, né? Muitas vezes lá na infância, né? Estimulado a falar, poxa, por que você tá com raiva? Então vamos, né, encontrar uma alternativa para lidar com isso, enfim. Então, por isso que a gente chega na fase adulta, muitas vezes, não sabendo nem nomear e o que fazer com isso, né? Como é que como que eu vou falar, comunicar isso? Então, se ensinar na escola, né? E eu acho que agora já tem esse olhar, né? Um pouco melhor já, mas não é ainda amplamente feito, mas acho que na escola é o lugar onde que ia atingir, né, várias gerações aí, esses grupos que a gente também faz, né, André, onde que a gente fala sobre isso também,
onde ele consegue atingir mais as pessoas, mas é tão básico, tão necessário saber disso o quanto antes para que a gente aprenda a lidar com isso a vida inteira. Eu tenho filho em idade escolar, tu também, né, Fernanda? Eu com o André, mas assim, a gente percebe que, nossa, tem muito a caminhar. Tem algumas escolas, né, que estão fazendo esse trabalho socioemocional, enfim, né, tendo esse olhar mais amplo para o desenvolvimento. Mas são poucas, assim, não são todas, e é fundamental, é como se fosse aprender a andar. Gente, a gente precisa reconhecer o que está sentindo. E pode falar, André? Desculpa. Não, mas o que eu acho que nós estamos falando muito aqui é que quando nós somos crianças, nós aprendemos a dar limite às emoções, né? A expressá-las, a compreendê-las e a dar limite. Perfeito. Eu tenho medo, mas esse medo ele é razoável, não é razoável? Eu tenho raiva, eu tenho nojo, como que está essa relação? Quantas patologias a gente não tem na clínica ou nas relações em função de nós perdermos esse limite, de não sabermos esse limite. E se você não aprendeu isso quando era muito novo, você corre um outro risco que é pior, né? Aprender da forma errada, né? Como lidar com isso? E aí você aumenta o prejuízo. E se nós pensarmos que diversas pesquisas apontam que todas as decisões que nós tomamos, das mais simples às mais complexas, têm uma carga emocional da ordem de 70%, 80%, veja como é importante, então, né, essa questão do nosso crescimento. Não? É aquela história. Eu acordo num dia tão mal, tão mal, tão mal, que não vou nem escovar o dente. Eu decidi não escovar o dente, que eu sei que é uma coisa que eu tenho que fazer, não escovar os dentes todo dia de manhã, mas eu não vou fazer isso porque eu estou me sentindo muito mal. Um dia que eu estou bem, eu vou. Então, é um exemplo trivial, mas para ver como esse lidar, quando nós escolhemos as nossas relações, que tipo de relação nós escolhemos, tem uma enorme influência nas nossas emoções, nas nossas experiências, no que nós aprendemos. Não? E isso é uma coisa que eu acho fundamental de se compreender e que a nossa sociedade parece que ela teima em querer separar, que o seu lado racional, ele não pode ser contaminado pela sua emoção. Só que é impossível isso. Somos seres humanos, impossível. Exato. Eu acho que isso é muito importante. Por isso que quando nós falamos nessa criança que se torna um adulto e que, enfim, o adulto é aquela criança ainda lá, né? É porque fica muito difícil você ir tendo consciência de algo que você deveria ter aprendido lá no comecinho da sua vida, né? É a função, né, é o objetivo, né, Fernanda, da terapia de esquema, né, tornar-se o próprio adulto saudável, né, suprir aquilo que ficou, de certa forma, né, em débito, um pouco prejudicado lá na infância, a gente aprender a suprir isso na fase adulta. Não é fácil, por todas essas questões de reconhecer, de sentir, o que eu estou sentindo, encontrar alternativas, estratégias mais adaptativas, né, para lidar com aquilo, como o André falou. Muitas vezes a gente tenta lidar com uma emoção de forma nociva, desadaptativa, suprimindo uma emoção ou lidando né, muitas pessoas acabam se envolvendo, né, com vícios, enfim, por conta disso, né, para suprir algo, para liberar dopamina, para eu me sentir melhor, porque eu não quero entrar em contato com o que faz mal, que me dá angústia, então eu coloco algo ali para eu me sentir temporariamente bem. Olha como é importante a gente reconhecer o que nos angustia.
Mas a gente começou falando das emoções, a gente já pode entrar no tema que a gente estava gostando de trocar de ideia lá no grupo, e sobre As as necessidades emocionais necessidades. que são tão... Uhum. Como se fosse o tijolinho, vamos falar assim, a casa, né? A casa a gente vai ali o fundamento, enfim, né? É o fundamento. Vai, tijolinho. Fundamento, né, Fê? Não sei se eu... Fundamento, porque essas necessidades não sendo atendidas, né, elas viram essas questões a serem resolvidas depois na vida adulta, e de que forma será se não teve uma aceitação, por exemplo, né, E assim, ó, gente, cada pessoa é diferente. Essas necessidades, por exemplo, aqui eu tenho listado 10 necessidades, mas essas necessidades é como se fossem potinhos, se foram cheios ou não na infância. Né? Então, cada pessoa viveu numa casa com um pai diferente, se tinha irmão, se não tinha irmão. Então, assim, se ela já nasceu, inclusive, com uma propensão genética, o temperamento, né? Então, assim, às vezes, vamos lá, se eu e o André fôssemos irmãos criados pelos mesmos pais, mas então os dois serão iguais, porque eles foram criados pelos mesmos pais? Não, a gente nasceu em épocas diferentes, né? Mesmo se fôssemos criados, mesmo gêmeos, que nasceram juntos também não, cada um vem com essa necessidade diferente a ser, né, atendida. Então, assim, se o mesmo tanto de afeto que eu vou precisar, não é o mesmo tanto de afeto, talvez, que o André vai precisar. Por isso que é tão difícil a gente dizer que os pais conseguem atender 100%. Não, eu serei a melhor mãe do mundo e atenderei 100% das necessidades dos meus filhos. Então, vai dar tudo certo, vai tudo ok? Não sei. Não sei, não tem como, não tem garantia, né? Não tem garantia. É até uma questão ali, né? Dos limites realistas, né? Quando a mãe ama exageradamente e dá tudo de muito, muito bom, né? E daí acaba sendo permissivo demais. Então é uma necessidade. Aquela mãe muito boa, que também será que é tão boa? Será que é tão perfeita? Será que é legal ser assim? Será que não é. Então, é faltante mesmo. A gente precisa faltar, né? Precisamos faltar, vai faltar, não tem jeito. Eu brinco que eu falo assim, ó, quando faz ali a idade de que começou a entender o mundo, ó, meu filho, assim, esse aqui é minha culpa, meu pedaço, minha parcela, agora pega e vai pra terapia, se resolva, porque, né, não tem vai, sim, né? Que é legal tu ter essa percepção. Enfim, então é do ser humano, né? Claro que a gente busca, né, ser suficientemente ali, né, equilibrado. Mas enfim. Suficientemente tá bom, porque a gente daí deixou algumas falhas onde eles podem se desenvolver nessas falhas, né? Se a gente não deixar eles se desenvolver, e daí a gente já pega a primeira necessidade aqui, que eu acho, eu até coloco eu mesma como primeira, está aqui já como primeira, mas eu penso assim, se é uma criança não tem segurança e proteção suficiente, a gente já sabe que dali vão surgir vários esquemas, né? Isso é a primeira necessidade do ser humano seria segurança e proteção. Agora, também em equilíbrio. Porque, como disse tu, Maíra, assim, se for em excesso essa proteção, ela não vai se desenvolver. A gente tem que perceber quando a criança consegue já fazer alguma coisa que ela possa fazer sozinha, a gente permitir que ela faça, né? Para que ela não cresça um adulto também independente, porque ele nunca fez, sempre alguém resolveu os problemas para ele, né? Então isso, olha só, a gente está falando ali quais são os impactos das experiências infantis da vida adulta. Então, se uma mãe, por exemplo, ou um pai fizerem tudo por aquela criança, uma coisa que ela já poderia fazer, ela pode já estar amarrando o cadarço dela, mas cada vez a mãe, até os 20 anos de idade, estou exagerando já para parecer, né? Até está fazendo amarrar o cadarço, será que ele vai conseguir amarrar o cadarço sozinho um dia? Fica bem difícil, né? Tem uma história que eu conto de uma pessoa bem próxima de mim, que ela disse assim, Fê, me chamaram na escola. Meu filho, né, o filho dela com 4 anos na época, quando ele vai no banheiro, ele fica chorando lá, porque ele diz que não consegue levantar a calça. E aí, daí eu disse assim, eu não entendo por que ele faz isso e tal. Daí a pergunta foi, né, como é que é em casa? Em casa eu que puxo a calça. Então, assim, ele não se sente capaz. Ele acha que ele não pode fazer, que ele não consegue. Era essa palavra dele, eu não consigo puxar, levantar as calças, depois que ele ia no banheiro. E as professoras incentivando para que ele fizesse sozinho. E ele não se achando capaz. E a mãe achando que estava ajudando ele, ou nem percebendo.
também, né? Que o mal que estaria fazendo se não permitisse ele fazer. Então, aquilo que tu falou, Maíra, tem que ter uma falta, tem que deixar a mãe, tem que deixar, permitir com que ele se desenvolva, porque segurança é ótima, é necessária, é precisa, mas quando é demais, ela cerceia a pessoa a aprender as habilidades para a vida, né? Então, ela só, o que a segurança tem que dar, o recado que a segurança dá, dizer que, olha, eu protejo você, você está protegido, e você tem que se sentir protegido, porque às vezes a proteção que eu te dou também não é aquela que tu se sente protegido. Né, um pai mais autoritário acha que ele está protegendo, às vezes, o filho, mas ao mesmo tempo não está. Ele também está não deixando ele se desenvolver, está deixando ele com um medo maior, onde que ele também vai ter medo de enfrentar as coisas, né? E não sei o André também fala muito bem sobre esse tema, né? Quando a gente fala sobre limites, que daí, assim, já pulei agora aqui para o limites, que também é uma necessidade. A gente acha que limites não é, mas é uma necessidade também base, né, André? O limite, ele mostra, né, o quanto que o outro se preocupa comigo. Assim, se ele não me dá nenhum limite, quer dizer, eu posso fazer tudo, então, o que exatamente eu represento nessa relação? Né? Existe aquele modelo clássico de modelo parental, pode ser baseado em duas variáveis, quantidade de afeto e quantidade de limite, né? Que a gente diz que o pior modelo é o que não dá afeto e não dá limite, porque daí a pessoa fica totalmente solta no mundo, né? É um modelo negligente, né, que a gente chama, e a pessoa fica totalmente solta sem nenhum tipo de referência. O limite é uma referência, né? Quantas vezes exato, mas assim, quantas vezes a gente não ouve a expressão assim, ele já fez isso. Tá, o que você fez? Não fiz nada. Ah, agora ele piorou, agora está fazendo isso. Sim, mas você não dá o limite para ele nas nossas relações. Veja, a gente está falando da relação da criança, né, com os pais, mas vale para qualquer relação. Se você não dá limites, a coisa se perde, ela não se desenvolve de uma forma saudável. Né? A questão é compreender qual é esse limite adequado. Não tem uma marcação certa. Vou contar duas histórias aqui para ter uma ideia do que são limites e relações. Dois adolescentes. Um recebeu um prêmio fez uma redação e deu para a mãe ler a redação. A mãe leu e falou assim, nossa, mas que bonita, não sei o que lá. Daí ele falou assim para ela, olha, muito obrigado, mãe, mas elogio de mãe não vale. Eu quero ver se lá no concurso eles vão achar isso também. Veja só, ele tem uma relação que ele já sabe que a mãe dele tem um afeto grande por ele. Não? Ela valida, né? Ela valida. Então, para ele, essa necessidade, lá quando ele já está adolescente, da mãe dizer para ele e tal coisa, já está um pouco diminuída. Outro exemplo. A menina pintava quando era criança. Fazia os quadrinhos dela em tela e tal. Aí, quando estava na adolescência, olhou aquele monte de quadro pendurado no quarto dela e pôs tudo na rua para o lixo. Quando ela voltou, o pai dela pegou todos os quadros e pôs na garagem. O que ela conta? Ela fala assim, eu só queria saber por que ele nunca foi em uma exposição de arte da escola. Por que ele nunca me disse que bonito? Porque daí eu pintava e jogava pelos cantos do... Percebe a diferença da relação de afeto nos dois casos? Sim. Né? O distanciamento que vai ter dessa menina que o pai nunca deu atenção, ele gostava, ele mostrou, ele provou que amava, na verdade, mas ele não sabia demonstrar. E o outro caso que era assim, algo tão normal para o menino lá, que a mãe o elogiasse, que aquilo lá já não tinha nenhum valor. Então, olha como até o elogio tem aquela questão, né? Não elogia o desenho feio, ele elogia o desenho bonito. Sim, tem que ser verdadeiro, né? Tem que ser verdadeiro, né? As relações são assim. E olha o que você está aprendendo quando seus pais agem dessa forma ou não. Porque como que você vai ver isso no futuro? Como que você vai ser no futuro com esse tipo de bagagem que vai trazendo? Né?
confiar numa pessoa. Os nossos modelos são os nossos pais. Se nós não confiamos nos nossos pais, fica mais fácil ou mais difícil um dia confiar em alguém? Bem mais difícil. Muito mais, né? Essa questão do André, enquanto o André, eu lembrava assim da questão da identidade, né? Que a gente uns chamam de self, né? Como a pessoa se percebe, né? E tem tudo a ver com essa construção que a gente faz, né? Com a autonomia, né? Se sentir capaz, como a Fernanda falou, né? Naquela criança que não conseguia subir a calça sozinha, não consigo. Olha que importante fazer uma intervenção, né? Justamente com os pais, né? Orientando, falando da necessidade da autonomia, né? O quanto isso desenvolve, né? A autoestima lá na frente da autoeficácia, né? A pessoa se sentir capaz. A questão também dos limites realistas, né? É muito elogio demais, né? Aquela criança que sempre faz sempre o melhor em tudo. O quanto isso pode ser prejudicial na formação da própria identidade, porque se eu preciso responder uma expectativa muito elevada a todo momento, eu posso agir de duas formas. Ou eu posso me desestimular, digamos assim, vou desistir antes de começar, né? Ou posso ser aquela pessoa que é super exigente consigo mesma, que nunca nada está bom, né? Que flerta com o perfeccionismo, né? Então, é muito... Deixou de ser uma proteção, né? Acabou então, deixando essas questões... a pessoa sem ela saber como lidar com o mundo real, porque não é realista, né? Se tu elogiar também 100% sem ser verdadeiro, né? Tem coisas que não serão boas e precisam ser ditas. E nos limites isso é muito importante porque aparece isso também. Porque é ali nesse momento que tu vai dizer assim, não ficou tão bom esse, assim, eu vi que tu não se dedicou tanto, assim, né, para esse trabalho, quem sabe, né, se for necessário falar. O que a pessoa a criança ou adolescente vai sentir no momento? Ela vai se frustrar, né, ou que ela não pode fazer uma aula, receber um não, assim, a gente pode fazer tudo na nossa vida? Não, né? A gente não pode fazer tudo, a gente vai ter limites o tempo todo, a gente vai dirigir, tem os limites no trânsito, se a gente vai fazer compras, tem os limites do cartão de crédito. A gente tem limites o tempo todo, a gente vai receber nãos da vida o tempo todo. Então, eu preciso dar os limites também, como esse tipo de ensinamento para ela lidar com essa frustração já desde cedo. Porque essa que só recebe o elogio, por exemplo, ela vai chegar na vida adulta esperando elogios de todo mundo o tempo todo. Ela não vai receber, né? Inclusive, é o que a gente recebe bem menos elogios, as pessoas não estão acostumadas a elogiar, inclusive não estão acostumadas, eu lembrei de um dos encontros lá, André, que a gente faz, a ver as coisas boas, a gente primeiro vê os erros das pessoas, né, e na gente mesmo, inclusive, né, a gente acaba minimizando, diminuindo quem a gente é, porque a gente primeiro é treinado desde cedo a ver os erros primeiro, né, e isso vem lá da época lá da nossa evolução, né, de quando a gente tinha que, inclusive, descobrir os erros do nosso predador, senão eles iam comer, né, a gente ia se alimentar da gente tinha que saber dos defeitos dele para poder fugir, enfim, né. Então é algo que já está aí no nosso cérebro há muito tempo e a gente tem que parar para pensar em aprender, sim, a elogiar, mas também fazer esse movimento do pêndulo de antes só crítica e depois só elogio, também não vale, né, tem um meio termo do que é real, desse limite realista, assim, de uma orientação, né, e de sim uma preparação para uma vida de que não vem mais frustrações do que só louros, né. Exatamente. E a questão da frustração também, né, quanto o autocontrole, né, tá ligado ao limite, né, se você dá limite, a criança precisará se controlar, porque ela vai, de certa forma, se frustrar. Então, ela vai aprender a se regular, a ter controle. Então, na vida adulta, né, quando ela precisar ter esse autocontrole, lidar com as frustrações que a vida impõe, fica um pouco mais fácil, com certeza, né? Porque já tem repertório, digamos assim, né? Estratégias, né? Estratégias. Mas eu gosto sempre também de pontuar assim que os pais também, eu vejo os pais como
sabe, aquela coisa, poxa, eles também carregam as suas questões e são, né, atravessados pelo que não deu de, enfim, pelo que ficou faltante na história deles e acabam não conseguindo repassar nessa esse aprendizado. E é isso, muitas vezes é fazer também as pazes, né, com essa história, né, entender o que não foi possível, e a partir de então, você conseguir criar estratégias para suprir essas necessidades suas, né? É importante, né, ressaltar isso, né? Porque não é assim vamos crucificar os pais. Não, os Não. pais Hum. eles vão faltar. A gente tem que acolher eles, né? Inclusive, não crucificar, né? Mas a gente percebe muito grande a diferença dos pais que fazem terapia ou que tenham pelo menos o contato com algum conhecimento. Sim, é. Eu acredito que é a abertura, né, Fernanda? A abertura ao novo, aquela questão assim da flexibilidade, de você estar aberto a experiências novas. Então, por mais que a pessoa não faça terapia, mas ela tem uma certa abertura, ela vai ter mais facilidade, né, como pai, de perceber, né, coisas que podem estar ali ocorrendo, enfim. Então, por aí, né? E, bom, a gente falou de algumas, né? Falamos do apego, um pouco da autonomia, dos limites. A gente começou ali, iniciou falando sobre as emoções, lembra? E a validação, né? Como era importante também a validar as emoções, a reconhecer, a nomear essas necessidades. Eu acho que ficou bem pontuado. A gente pode falar também, não sei se alguém quiser falar sobre o lazer, o quanto é importante a gente. Eu acho assim, ó, a primeira vez que eu vi isso como uma necessidade, assim, eu não esperava. Falei, nossa, interessante, uma necessidade básica de todo ser humano, né? Ele pode estar aqui na China ou no Japão, enfim, qualquer lugar ele precisa. Essa é uma necessidade, espontaneidade, né? Você ter esses momentos. Como é importante a gente reconhecer isso. Ainda mais estamos numa cidade industrial, que é focada e direcionada, né, muitas vezes, né, para o êxito e para a competência e para, enfim, tem essa questão Trabalho, cultural. Tem uma questão que atravessa aí cultural também, né? Então, quando a gente olhar, poxa, olha, sabe que é importante isso para a formação da identidade, para a formação daquela pessoa, para você mesmo, né, suprir isso na tua vida adulta. Eu percebo que muitas pessoas têm uma grande dificuldade de, aos finais de semana, se deparar com o ócio. Elas não conseguem. Porque foram muitas vezes aquela criança que era super cobrada, talvez cuidou de outros irmãos e tinha que trabalhar. Tem muitas crianças que não tiveram, né, na verdade, infância e adolescência, né, que já tinham responsabilidades de adultos, né? Percebe assim, né? Chega pessoas na clínica e fala, poxa, eu não tinha final de semana, não tinha essa coisa de brincar, eu tinha que cuidar dos meus irmãos, eu tinha que, enfim, trabalhar. Então, assim, tu percebe o quanto é difícil a pessoa ter momentos de lazer e de estar consigo mesma. Então, olha que necessidade básica, importante na vida adulta. Quando a gente não consegue validar e perceber o quão é difícil a gente, né, fazer esse movimento, desligar, relaxar, de ser você mesmo, até de você se reconhecer, né, nesse momento. Sem sentir culpa, né, Maíra? Porque acho que é esse o sentimento que carrega ali, assim, mas eu vou me divertir, deveria estar trabalhando, né? Assim, existem, inclusive frases de coach dizendo isso. O que vocês fazem enquanto eles dormem? Né? É ali que você tem que ser melhor do que os outros, estudar e não dormir, não ir para balada, enfim, né? Momentos de lazer em geral, né? A gente fala. Então, é esse movimento de traz culpa para muitas pessoas, e sim, acho que é bastante cultural, né? E a gente precisa perceber que é na espontaneidade, é no lazer que a gente expressa realmente quem a gente é também, né? E saber, assim, que você pode ser feliz. Você pode ser feliz. Você pode se divertir. Você pode sentir prazer. Porque sempre parece que atrás disso tem uma culpa.
né? Ah, eu não, até em termos de alimentação, às vezes, eu posso comer alguma coisa gostosa sem sentir culpa também, né? Não que seja algo recorrente todos os dias, agora eu vou comer um monte de coisa e tal, porque tem questão da saúde, né? Corporal também, da biológica, enfim. Mas a ser assim, ter algo como fazer na tua rotina, sabe? Assim, a minha rotina é só trabalho e parece que é romantizado isso aqui. Isso que eu queria dizer, assim, é romantizado. Assim, se tu for se divertir, no outro dia tu tem que produzir o dobro, porque tu tem culpa, porque tu se divertiu. E isso, sim, vem muito da nossa história, muito do que a gente foi cobrado também na infância, esse negócio de quando, tem que cuidar dos irmãos. Não, isso não é responsabilidade de criança, né? Quem tem que cuidar das crianças são os cuidadores dessas crianças, né? São os seja os avós, ou o tio, ou a tia, mas os pais, né, em geral. Então, assim, essa responsabilidade, às vezes, é trazida como eu não posso me divertir porque eu preciso cuidar sempre das pessoas. Então, como eu sempre cuidei dos meus irmãos, hoje eu faço isso com os meus filhos o tempo todo. Não consigo sossegar. Como eu falo assim, mas vai viajar, daí a pessoa nem cogita isso, porque ela já tirou isso da vida dela faz muito tempo, né? Então, acho que é algo que é bem importante tu trazer, assim, Maíra, o que a gente sim precisa se divertir e isso aparece, sim, na clínica também, tá? Eu me lembro que quando tu começou a falar, eu já lembrei, assim, de 2 casos bem que, não, eu não posso sair, eu não posso gastar, eu não posso, aí você vai vendo, assim, mas tá, e como é que tá o teu emocional? Vai tendo um burnout daqui a pouco, né? Porque por que existem as férias, gente? As férias, elas existem justamente para as pessoas não pirarem, né? Por que existe essa questão de virada de ano também? O nosso cérebro precisa de descanso, né? Para ele poder produzir melhor também. Então, se eu não for espontâneo, se eu não tiver lazer, eu não vou descansar, né? Que cabe aí até o nosso sono. Então, tá tudo ligado, né? O André ia falar alguma coisa antes, eu não sei se eu interrompi, André. Não ia. Não, mas sobre esse tema, eu mesmo me peguei há pouco tempo atrás. Nossa, faz tantos anos que eu só leio coisas técnicas, seja do meu trabalho formal, né, ou seja de psicologia. Mesma coisa que, por sinal, eu vi relato uma vez de um professor de psicologia. Falou assim, no meu momento de lazer, eu leio sobre psicologia. Não, tá errado. E isso foi uma das coisas que, ano passado, eu fiquei muito pensativo sobre isso. E aí eu criei alguns propósitos ali, como, por exemplo, ler 10 páginas por dia de um romance ou de um conto. Uhum. Isso foi uma coisa muito, muito, muito boa no final da minha vida, porque eu comecei a ter um assunto diferente com meu filho. Porque daí eu contava o que eu estava lendo, ele contava o que ele estava lendo. Criou uma relação mais leve, assim, sobre as leituras, sobre... Né, as conversas eram muito sérias, tá, o tempo todo. Então, isso é realmente importante, dar o devido lazer, o devido valor para esses momentos, entender o que te faz feliz, alegre, com algo que te permite até se tornar mais produtivo depois. Mais produtivo depois. Né? Porque experiências diferentes nos permitem ser mais criativos. A criatividade vem das experiências, do que a gente vive, do que a gente estuda, do que a gente conhece, do que... Né? Isso é fato. E então, né, por isso que é tão importante, né, com as crianças, a questão dos estímulos. Porque conhecer o mundo ao redor permite que essa criança encontre soluções para as coisas. Né? Permite fazer um avião, né? Se ela não sabe o que é um avião, ela não vai fazer um avião. Mas se ela sabe o que é um avião, ela vai juntar 2 canetas e vai virar um avião, vai aprender a dobrar um papel para fazer um aviãozinho. Né? Sim. Então, esse experimentar, a sensação de infância é criatividade. Porque fica tudo meio que ligado, assim, nessas necessidades, quando a gente fala delas, assim, enquanto o André falava disso, também veio essa formação da nossa identidade, né? Então, como é que eu vou me formar como pessoa, saber quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, o que eu quero buscar, o que eu vou buscar, né? Se eu não tiver essa liberdade, que vem da espontaneidade, vem do lazer, né? Essa liberdade de aumentar
também esses limites de conhecimento e não ficar só em uma coisa, né? Em perceber se o meu papai e a minha mamãe também são pessoas espontâneas e que curtem o lazer, porque se eles não fazem isso, eu vou achar que é errado também, né? Então, assim, aí vem aquelas vozes, de novo, que eu disse que são internalizadas, aí dizendo, não, você não devia estar fazendo isso, você devia estar trabalhando, por que você está assistindo um filme agora? Isso não é hora para assistir filme, né? Então, assim, muitas vezes são, né, limites, como o André disse, assim, são que fazem parte das emoções também, mas mais limites que são colocados já dentro da nossa casa. A gente cresceu nisso, então a tendência, sim, é eu achar lá na frente que eu não devo estar me divertindo tanto porque não é legal, né? Eu preciso estar guardando dinheiro sempre, 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 não posso sair, então eu preciso, né? Vai guardar muito dinheiro, não vai ter saúde mental, não vai conhecer novas pessoas e vai acabar gastando com um remédio depois, sabe? Sabe, Fernanda, eu pensando nesse tema, né, nessa ideia das experiências infantis, do reflexo na vida adulta, eu sempre fico muito pensativo como que os preconceitos sobrevivem na sociedade. Como que os preconceitos não são vencidos, né? A gente, em visão, alguém falando que é certo de outra pessoa por uma questão ou por outra. Na escola, dificilmente um professor vai dar uma aula sobre por que eu devo odiar tal tipo de gente, né? Mas, quando nós somos criança, se a gente passa um tempinho na escola, a gente passa muito tempo com os nossos pais. E os nossos pais são os nossos modelos. E eles repetem na mesa de jantar, todo dia provavelmente, seja numa fala, seja numa atitude, como deve ser o certo. Por exemplo, eu não lavo louça. Nunca. Nunca ajudo a minha esposa a lavar louça. Aí o que o rapaz vai achar? O menino? Lavar louça é coisa de mulher. Olha o que eu estou ensinando. Isso. E estou agregando um preconceito, né? Eu lembro, eu conheci uma mulher e ela, se queixando do namorado, falou assim: você acredita que toda vez que ele vai na minha casa e eu faço a comida, ele fala para eu pôr a comida no prato dele? Aí eu perguntei por quê? Porque na minha casa sempre foi a minha mãe que punha a comida nos pratos dos homens. A vida é assim. Então, quando a gente fala justamente o impacto das experiências infantis na vida adulta, imagine essa experiência diária de estar lidando num ambiente com certos preconceitos e com certas falas, às vezes terríveis, cresce achando que aquilo é natural, não é? Exatamente. Sei lá, pega esses casos nasce a pessoa, você quer que ela torça para o seu time. Você faz parte de uma torcida organizada que gosta de brigar. Olha que espécie de modelo você está dando, né, para o seu filho. Né? Isso é legal, né? Brigar é legal. Quando você bate numa criança, ela vai crescer, talvez, achando que quem ama pode bater. Isso. Vários casos aí que aparecem, né, de mulheres, né, em casos de violência que não conseguem se desvencilhar. Ela acabou associando desde a infância, né? Aquele apanhei, mas estou bem, não aconteceu nada. Calma aí, né? Vamos analisar isso se realmente não aconteceu nada. Então, eu acho que esse olhar para a experiência infantil diz muito para aquele que está no mundo adulto. Porque desde como ele define as emoções, desde que ele aprendeu como comportamentos adequados, né? Enfim, os balizadores da vida adulta vieram da infância. Ele não nasceu sabendo nada. Ele não nasceu sabendo odiar. Né? E olha só, né? Vocês já devem ter ouvido aí, o pessoal que está vendo, e vocês ali, essa frase assim, mas essa geração de hoje em dia não vai dar em nada, né? Porque isso, porque aquilo, tal, colocando críticas, né, em cima. Aí, assim, quando eu ouço isso, eu não consigo me segurar, e daí eu falo assim, mas é nós que estamos fazendo essa geração, né? Hoje eu tenho filhos
que, então, depende muito do meu modelo também para entenderem o mundo, a si próprios, né, e ao outro, e como lidar com esse mundo. Então, se eu estou dando esse modelo e eu estou reclamando do resultado, alguma coisa está errada, né? Tem alguma coisa ali que eu preciso parar para pensar e entender que daí não é culpa dos outros, porque a gente faz assim, é a culpa da geração. Mas a geração, quem está criando sou eu, né? Porque por causa da minha idade, eu estou hoje criando, botando uma nova geração no mundo. E essa é a preocupação que a gente tem que ter. Quem é que eu quero colocar no mundo, né? Dali para frente. Eu quero um mundo melhor, eu quero uma pessoa que se desenvolva para ser um líder. Então eu tenho que permitir que, no mínimo, ela tenha expressão, né? A expressão das emoções, pelo menos ela se expresse em casa, permita que ela fala, que ela entenda que ela está sendo percebida, que ela existe, tem que ter empatia, ouvir ela. A gente ouve as nossas crianças e depois lá no futuro você quer que ela seja o quê, né? Alguém que seja um líder ou sempre liderado, né? Então, assim, tem que pensar que a gente pode ajudar elas nisso também. E que sempre seremos modelos para isso também. Então, é muito perigoso quando eu venho com uma fala de assim, que essa geração veio assim. Não, não veio, ela nasceu assim, né? A gente que tem muita influência nisso. E é claro que, por exemplo, os adolescentes que estão buscando sua identidade, eles sim vão se influenciar com os amigos, com essas redes sociais que estão ali também, assim, é muito conversando, utilizando dessa tecnologia das redes sociais, também vem assustando a gente, porque ainda é uma novidade, né? E a gente precisa dar uma olhada no que sim os nossos filhos estão tendo acesso, porque essa comparação injusta que há o tempo todo também. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo sobre inteligência artificial, o quanto a gente não precisa mais ser alguma coisa, porque a inteligência é por nós. Então eu vou começar a diminuir essa aprendizagem de ser alguém, porque já tem alguém que é por mim, alguém, né? Alguém programado, enfim. Então isso é muito perigoso do que vem daqui para frente. A gente precisa sim se preocupar com isso, né? E não apenas criticar a geração que está vindo, sendo que eu tenho muito a ver com essa geração que está vindo, porque eu mesma sou a responsável por ela. Perfeito, Fernanda. A gente precisa de coerência, limites realistas, né? Na hora de cobrar do outro que, né, peraí, eu quero, como você falou, né? Eu exijo um comportamento X, mas eu não dou habilidades, eu não consigo estimular a habilidade dele, eu não dou experiência, oportunidade. Então, isso é muito importante os pais olharem para isso, né? E quando chega na clínica já um adulto que começa a reconhecer, né? Poxa, olha quanta coisa ficou faltando na minha história, quantas necessidades eu não tive supridas. E a gente, né, eu costumo falar assim, a gente vive aprendendo, nós estamos em desenvolvimento. O nosso cérebro é plástico, né? E ele responde muito bem aos estímulos, se a gente muda os hábitos, se a gente tem os insights. Então, é difícil? É difícil, né? Como tudo, né? É difícil fazer um exercício, é difícil tomar 3 litros d'água por dia, mas, né, não é impossível. Esse é o recado, né? Não é impossível a gente aprender a suprir isso que ficou faltando, né? Eu acho que é importante deixar esse recado, porque parece assim difícil, né? Tu chegar, né, a um equilíbrio ou a uma vida satisfatória. Fato, precisa ser olhado para isso, né? E feito um movimento, né, nesse sentido. Eu tenho uma frase que eu até separei assim, que fala um pouco sobre isso, né? Que é daquele livro que a gente base da terapia de esquema, né, Fê? O Laranjinha. Tem uma frase, eu acho que é do Jung, isso deve ser dele, mas ele falou que o indivíduo psicologicamente saudável é aquele que consegue, então, satisfazer de forma adaptativa as necessidades emocionais fundamentais. Então, é aquela coisa, a gente não precisa ser perfeito, mas suprir, de certa forma, perceber o que ficou faltando, aquela necessidade emocional. Então, como que eu posso fazer para suprir isso né, na minha vida adulta? Eu acho que esse é o recado. É possível, né? A gente ir nessa direção. Sim. E o objetivo da terapia do esquema é essa autoterapia mesmo, né? Você
a gente construir esse adulto saudável para que ele mesmo acolha a tua criança, né, vulnerável, né, e que apareça cada vez mais a criança feliz, então, né, e a gente tem elas dentro da gente, e nunca vai deixar de ter, né, e na terapia do esquema, o terapeuta faz esse papel de reparentalização limitado porque nós não somos os pais, né, dos pacientes, mas a gente vai tentar, em sua grande maioria, atender essas necessidades que não foram supridas na infância. Então, a gente detecta as necessidades que não foram supridas e a gente tenta mostrar um novo modelo, né? Inclusive, até nessas vozes internalizadas, a gente tem até uma técnica aí, que são tipo cards, ou pode ser em áudios, enfim, assim, de vozes ao contrário daquelas que a pessoa ouvia sempre na infância, porque a gente detecta isso durante as sessões, a própria pessoa detecta, né, as vozes, e a gente troca. Não, você é capaz, você vai conseguir, para que no momento que ela se sente vulnerável, que é onde que aparecem mais as nossas nossos esquemas, né, as nossas dificuldades, às vezes ela precisa ouvir, olha a necessidade que a gente tem também de ter um outro, né, na vida da gente, um outro que nos ajude, que nos valide, né, que entenda, tenha empatia. Então, assim, se eu não estiver bem e eu tenho uma voz da minha psicóloga ou a minha própria voz lá marcada, não, você vai conseguir, você já fez isso outras vezes, você faz muito bem, né, isso dali, sei lá, frases que façam você se sentir melhor, você vai conseguir fazer da melhor forma aquilo. Então, assim, são estratégias, né, que a gente usa em terapia, além do modelo. Eu vou tentar entender, né, se aquela pessoa, os meus pais nunca me ouviram, eu sempre me senti sozinha, então eu vou me fazer mais presente na vida dela, para que ela tenha essa experiência de que isso existe e que ela pode buscar. Né? Então, e depois ela consiga essa força, que a gente entende isso, assim, né? Depois que ela conseguir essa força, ela pode fazer sozinha também. Né? Esse é o objetivo de não criar uma dependência no psicólogo, né? No psicoterapeuta. Não é para criar uma dependência, é para que realmente ela crie novas raízes para depois criar suas próprias asas e ter autonomia e fazer consigo mesma. Né, André? Te lembra alguma coisa isso? A gente também fala com os pais, mas isso eu acho maravilhoso. A gente precisa se sentir seguro, né, com raízes fortes para poder voar depois. Perfeito. Isso que a Maíra falou aí da possibilidade do aprendizado para uma mudança, para um modo mais saudável de viver, isso é muito importante e é muito curioso nos grupos com pais, que às medidas que os conceitos são apreendidos, eles vão internalizando a questão de o que é amor incondicional, o que é dar limite, o que é um modelo participativo de pai, enfim, todas essas, o que é autonomia, quais são os objetivos que se quer para que o seu filho, que adulto você quer que o seu filho seja. Nesse processo, eles acabam compreendendo muito do que os pais falharam com eles. E quando eles compreendem, eles trabalham algumas relações, às vezes, de raiva da infância, de raiva dos pais. Sabe, é muito bonito quando acontece esses momentos assim que os pais começam ali a compreender. E lembra quando a gente começou, né, esse encontro hoje, falando que a gente tem que tomar muito cuidado para não culpar os pais, assim, ficar olhando só. Não. O importante é que essa pessoa que esteja no processo, seja esse adulto, né, que foi uma criança que viveu as experiências que o impactou ali, ele se dê conta das dificuldades que os pais tiveram também, porque isso vai trazer um conforto para eles, um conforto emocional. Vai trazer uma noção do que é amor. Né? Isso eu acho que é uma riqueza muito grande do trabalho com os pais. Porque os pais podem ajudar os filhos a terem experiências melhores e podem perceber as suas relações familiares prévias com outro olhar. E aí pode ser um elemento desse de aprendizado, como você mencionou, não, Maíra? Exato. Sim. Não só as crianças
podem aprender, mas os pais também, né? Eu sempre lembro dessa frase, me acho interessante, que são gerações trabalhadas, das crianças, dos pais e até dos pais, né? É um processo, né? Quando a pessoa ela entra nesse processo de psicoterapia, ou enfim, de olhar para essas questões, ela se depara com muita coisa, né? De fato. Então, é um luto, né, pelo que ela viveu, daí é uma percepção, né, do que os pais... Então, assim, a chegar na aceitação, fazer as pazes com a própria história é importantíssimo também, né? Em terapia, a gente percebe esse movimento nas pessoas, né, que tem que respeitar cada fase ali, que é o momento de perceber, pensar e ultrapassar, né? Né? Cada paciente tem o seu tempo, mas a gente vai sempre estar junto para fazer olha, intervenção, eu estou entendendo que tu está passando, mas vamos olhar por essa perspectiva também, já parou para pensar nessa forma? Então, é isso, eu acho que o trabalho com os pais, o trabalho com adultos, ele vai nesse sentido, né? De a gente entender qual é aquela criança, o que ela sentiu, né? Caminhar junto com esse adulto, dando novas perspectivas, dando um olhar, né? Um outro olhar para aquela mesma situação. É por aí. Eu acho que eu não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar, mas deixo aberto também para você, Fê. Tem alguma coisa que a gente será que deixou para trás? Porque é muito assunto, né? É muito. Que rolava mais horas aí, né? Só que fica cansativo. A gente gosta de falar, a gente suspeita de dizer, né? Então as pessoas se cansam também de ouvir a gente. Mas tanto que na psicoterapia a gente não fala isso tudo ao mesmo tempo, né? Por exemplo, essas necessidades, eu gosto muito de falar das emoções, né? Das necessidades básicas, sim. Mas cada sessão a gente fala sobre uma coisa, né? Então porque tem que refletir sobre a vida daquela pessoa, daquele paciente que está aí com a gente, né? E agora a pergunta que começou essa live de quais são os impactos das experiências infantis na vida adulta, e se eles existem, né? Existem, sim, acho que fica bem claro aqui, já começando pelas emoções. Se eu aprendo a lidar com as emoções com as minhas emoções lá na infância, da forma que eu aprendo, não estou dizendo se é uma forma certa ou errada, mas da forma que eu aprendo, eu vou levar ela para a vida adulta, né? Para lidar com as novas situações da vida adulta. Inclusive, eu vejo que aparece muita dificuldade, que eu tenho bastante pacientes que estão iniciando a vida adulta. E é ali que começam a aparecer as dificuldades, que são as discrepâncias do que era muito do núcleo familiar, começam a passar a se expandir, né? Assim, quando tu entra na escola, já se expande para a escola, quando tu vai para a adolescência, se expande para a casa dos amigos, tu começa a reparar que é diferente, enfim, com outras relações, e na vida adulta mais ainda, porque é você que vai fazer o teu jeito, a tua forma de lidar daí com toda aquela vida que vem ali pela frente, e o quanto isso causa ansiedade, muitas vezes depressão, fuga, né, uma hipersonia porque não estou dando conta. Então, assim, de novo, né, a gente vem trazendo as coisas da infância, e quanto mais os pais conseguirem perceberem e prepararem essas crianças, esses adolescentes para a vida adulta, melhor, para que eles consigam ter autonomia, porque a gente precisa também ter autonomia para se sentir capaz e realizar, né, e entender que a gente tem habilidades. Então, assim, esses pais tentando atender o máximo possível dessas necessidades básicas, mesmo não conseguindo 100%, mas que a pessoa não saia com um sentimento de rejeição, de abandono, já faz muita coisa. Então, assim, o afeto, a empatia tem muito a ver com isso, assim, de entender o que está acontecendo, de aceitar, de não dizer cala a boca, para de chorar, e deixar assim a criança chorar, deixar assim a criança se expressar. Mas, eu não gosto que... Eu já ouvi isso, mas eu não gosto que me responde. Mas calma aí, assim, existe uma diferença entre um diálogo e uma falta de educação, por exemplo, né? De tipo assim, com palavrão e coisa, enfim, eu entendo que isso vira sendo uma agressão, né? Mas agora deixar com que a criança se expresse, eu disse um não para ela, que ela entender por quê, é muito necessário que eu explique o porquê desse não. Ela precisa crescer sabendo o porquê não daquilo, né? E o que era muito acontecido na infância de alguns anos atrás, não muito longe, bobear acontece hoje em dia, é a criança apanhar e nem saber porque está apanhando, né? Duas coisas erradas. Não, primeiro que violência física a gente não faz nem depois na vida adulta, né? Ninguém sai nem com animal batendo, enfim, é tudo, inclusive é fora da lei, né? Não é permitido pela lei.
e por que com a criança seria permitido. Ela, além de ter sofrido uma violência, associado isso a amor, ela ainda não sabe por que ela sofreu essa dor. Né? Então, isso era muito desrespeito, né? Então, ela realmente se sente muitas vezes humilhada, esquecida, sozinha para resolver seus problemas, e é nessas questões que parecem pequenas, mas são bastante grandes, que a gente leva para a vida e crescem adultos aí inseguros, se sentindo incapazes de seguir em frente, de lidar com as suas emoções, muitas vezes isolados, muitas vezes usando substâncias para se aliviarem ou darem conta. Acho que ficou assim, eu já vi que o horário já se passou aí também, né? Mas a gente tentou trazer, porque o tempo não é tão grande assim também, não é tão longo, tentou trazer tudo isso que sim envolve o que a gente passa na adolescência e na vida infantil, vai sim se prolongar, é bem assim, vai se prolongar para a vida adulta, se não olhado para isso. Exatamente. Foi muito bom conversar com vocês. É como eu falei, dava mais uma live só. A Fernanda começou a falar de comunicação ali. Eu já falei, dá para fazer só sobre como comunicar, porque, né, como tu falou, a pessoa, né, ou internaliza, fica repassiva, ou ela é agressiva, ela não sabe como, né, não aprendeu a comunicar suas emoções, enfim, e como é importante. Então, é um assunto, assim, que é riquíssimo, né? Eu acho que a gente, né, espero que tenhamos, né, conseguido se fazer entender. Eu acho que foi bem claro, assim. Eu espero que as pessoas que nos acompanharam ou e as pessoas que vão ver depois que sejam de alguma forma beneficiadas com esse conteúdo, porque é um conteúdo muito importante, né, Fê, que a gente aprendeu e a gente está repassando, porque a gente sabe da importância disso. Quero a você, o André. André, a palavra é um pouco sua, quiser dar tchau, seus recadinhos. Eu só me despedi. Realmente, quando essa última fala da Fernanda também me remeteu muito à ideia da importância da comunicação, como é algo que nós aprendemos na infância. Como comunicar, como ouvir também, né? São duas coisas importantes, são experiências que nós carregamos pela vida e temos que... É fundamental e é um tema riquíssimo. Mas muito obrigado mais uma vez aí pelo convite, fiquei muito feliz de estar com vocês duas aqui. Muito obrigado. Obrigada, André, obrigada, Maíra, e agora fiquei com esse gostinho da live sobre comunicação. Porque, né, é um assunto muito importante, as pessoas são muito beneficiadas a partir do momento que elas entendem a importância e como comunicar, né? Então fica aí, quem sabe, vamos plantar essa semente aí. Tô dentro. Gente, cada um que compareceu, que viu e os que vão ver também, muito obrigada. Ficamos muito felizes em compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com todos vocês. Então é isso, uma boa noite a todos, que a gente possa ter um ótimo descanso e até a próxima. Até. Tchau, tchau.